Olá, galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Essa cara aqui de sono, de quem acabou de acordar, é verdade. Veio de acordar, trabalhei, parte do final de semana, cheguei muito cansado, mas mesmo assim tive que gravar alguns vídeos, tem que gravar sempre, não posso deixar de gravar. Deixei alguns jogos gravando para poder ver, então a gente vai vendo o jogo, vai chegando um determinado horário que já vai dando sono, então a gente tem que descansar, além do domingo também ter sido bem interessante para mim, porque o meu pai foi visitar o seu bisneto, né? Peguei meu pai para poder visitar o seu bisneto, minha mãe infelizmente não pôde vir, mas de uma outra oportunidade a minha mãe também vai poder conseguir ver o bisneto, já que moro com uma certa distância. Então domingo foi corrido. E alguns vídeos, alguns jogos, eu estou fazendo com um pouco de atraso, mas na minha opinião, é melhor fazer tendo condições do que não fazer. E dessa vez a gente vai fazer um jogo que já aconteceu, se eu não estiver enganado, no sábado, entre Atlético Goianiense e Ceará. Times que hoje não disputam o mesmo campeonato. O campeonato do Atlético Goianiense é para não cair e o campeonato do Ceará é para uma vaga na Libertadores. São campeonatos diferentes que estão disputando. Ceará já esteve até disputando o mesmo campeonato que o Atlético Goianiense. Já tivemos momentos que o Atlético Goianiense estava disputando uma vaga na Libertadores e o Ceará para não cair. Futebol é dinâmica, irmão. É dinâmica. Por isso que você não pode falar, o time é uma merda. Você pode até falar que o time está uma merda. Até concordo. O jogador é uma merda. Tem jogador realmente muito ruim. Concordo. Mas tem alguns jogadores que ele vive uma fase muito ruim. E isso acontece no Ceará com alguns jogadores. Como acontece em outros clubes. Mas como a gente está falando aqui de Atlético Goianiense e Ceará, tem alguns jogadores no Ceará que foram muito contestados pela torcida na época do Guto, que hoje está sendo o cara. Vou dar um grande exemplo. O Vina. O Vina hoje é destaque. O Vina hoje é destaque. De novo. Mas um tempo atrás não era. Então, futebol é muito, muito dinâmico. E sobre esse jogo que a gente vai falar, empate de Atlético Goianiense e Ceará 1-1. E na minha introdução, eu já digo o seguinte. O empate foi melhor para o Ceará. Principalmente pelo que aconteceu no final do segundo tempo. No final do segundo tempo, o Atlético Goianiense deu uma pressão muito grande no Ceará. O Ceará poderia ter amargado uma derrota. Não amargou a derrota porque o goleiro do Ceará fez grandes defesas. Então o empate de 1-1 foi muito bom para o Ceará. Pô, Magalhães, mas tem esse mas. Eu fiquei, tá, com a impressão que fisicamente o time do Atlético Goianiense estava melhor do que o do Ceará. O Ceará no segundo tempo, da metade do segundo tempo para lá, metade não, um pouquinho antes da metade do segundo tempo para lá, o time do Ceará pregou fisicamente. Os jogadores estavam muito cansados. Isso é compreensível. Isso é bem compreensível. Entendo por todo o esforço que o time do Ceará vem fazendo para comprar a ideia do Thiago Nunes. Não é fácil você mudar uma filosofia de jogo no meio do campeonato. Não é. E o Thiago, aos poucos, está mudando essa filosofia. E a torcida do Ceará deve estar acompanhando o problema que está acontecendo com o Guto no Bahia. O Guto Ferreira está tendo o mesmo problema no Bahia que teve no Ceará. E o problema que o Guto tem não é um problema de elenco. Porque no Ceará, o Guto tinha o elenco. Ele não sabia como fazer.
E no Bahia ele também tem essas características, ele tem alguns jogadores, na minha opinião, até um pouco menos do que no Ceará, mas ele também não consegue fazer. O quê? O Guto tem dificuldades grandes de montar um meio de campo. Ele não consegue fazer o time jogar pelo meio de campo. Ele não sabe armar um meio de campo. Teve esse problema grande no Ceará e está tendo um problema enorme no Bahia de não saber. Meio de campo do Guto é simplesmente um cenário morto. É um treinador que joga muito pelo lado do campo e o meio de campo vira apenas uma passagem de bola. E não pode ser. O meio de campo tem que ser o ponto estratégico. Você colocar jogadores no meio de campo e não dar tipo um plano de voo, o que o meio de campo tem que fazer fica muito complicado. É isso que o Thiago Nunes está fazendo no Ceará. O Thiago Nunes, a principal situação do Thiago Nunes no Ceará é pegar um plano de voo e ensinar ou demonstrar aos jogadores do Ceará como ler esse plano de voo, os jogadores de meio de campo. Porque eles não tinham essa leitura de meio de campo. Eles eram colocados, essa é a minha opinião, eram colocados, mas você vai ter que fazer isso. Mas como é que faz? Não, faz isso. O Thiago Nunes não, você vai ter que fazer isso. Mas você pode fazer assim, você pode fazer assado, você pode fazer com essa opção. Então o Thiago Nunes está dando um plano de voo. Então os caras estão reaprendendo, porque ficou muito tempo com o Guto, a fazer essa leitura desse plano de jogo, de voo, que eu falo igual de avião, que pode ser um plano de jogo. E está indo aos poucos ele está introduzindo isso. Então isso vai levar um certo tempo. E também cansa, porque acaba os jogadores do Ceará não tendo um movimento natural, você faz um movimento meio que forçado, você cansa mais. Quanto mais você conhece o esquema, mais natural fica o movimento, menos você cansa. Porque você começa a encontrar os atalhos para esses movimentos. Mas quando você não conhece o movimento direito, você tem que estar se esforçando para fazer esse movimento, você não tem atalho, então você acaba correndo mais. E isso cansa. Essa é a minha opinião, a minha visão, a minha introdução. E o Dragão é um time organizado. Ganhando ou perdendo, ele continua organizado. Como é o Ceará. O Thiago Nunes organizou o Ceará. O tanto que está aí com uma boa invencibilidade já o Ceará. Ceará está aqui, alguns jogos sem perder. De 5 jogos, perdeu 1. Então vem de, até quando perdeu, de bons jogos. Isso é o que a torcida do Ceará esperava. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Dragão, meu amigo torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá, rapidamente, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Com este empate entre Atlético Goianiense e Ceará, o Atlético Goianiense termina a rodada na 15ª posição com 40 pontos. 3 pontos à frente do Bahia. Atlético Goianiense joga com o Juventude, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Joga contra o Juventude em casa. Um confronto direto. Confronto direto. Pela permanência na Série A. Aqui, dá uma olhada rapidamente. Calma aí, aqui. Um confronto direto pela Série A. Atlético Goianiense é o 15º, Juventude é o 16º.
um com 40 e outro com 39. O Atlético Goianiense só depende dele. Só depende dele. Ganhando vai a 43 pontos. Vai abrir 4 pontos do Juventude. Então, na próxima rodada, independente do que aconteça, o Atlético Goianiense não entraria na zona de rebaixamento. E mais, torcer muito para o Bahia perder o seu jogo. O Bahia vai jogar em casa contra o Grêmio na sexta-feira. Então, tem que torcer para que o Grêmio perca, porque aí alivia mais a situação para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense só depende dele. Precisa ganhar, porque vem de 3 empates. Precisa ganhar. Vai jogar contra o Juventude, que está organizado com o Jair Ventura, mas dá para ganhar jogando em casa. E o Ceará está aqui na 9ª colocação com 46 pontos. Libertadores é G8, então está a 1 ponto do Internacional. Não tem uma vida fácil até o final. Faltam 4 jogos. Os 4 jogos do Ceará não são tão fáceis assim. Pega o Corinthians em casa, o Flamengo fora, o América Mineiro em casa e o Palmeiras fora. A sequência do Ceará é complicada. O Corinthians hoje, acho que é o 5º ou 4º colocado. Tem um time que ainda não consegue bater de frente com os times mais fortes, tipo Atlético Mineiro e Flamengo. Não consegue. Vocês viram que não dá. Eles não conseguem. Mas com os times mais do meio da tabela, ele consegue jogar. E tem jogadores que se destacam. Mas organizado dá para o Ceará fazer um bom jogo contra o Corinthians e também ganhar. Mas é um jogo difícil. Depois vai pegar o Flamengo, dia 30. Esse jogo contra o Flamengo é o jogo após o jogo da Libertadores. Se o Flamengo ganhar esse jogo da Libertadores, for campeão, e dependendo do que aconteça na rodada anterior, o Flamengo já... Para mim, o Flamengo não tem chance no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá para entender. O Ceará pode pegar esse Flamengo e é isso que o Ceará tem que torcer. O Ceará tem que torcer para isso. Para pegar esse Flamengo de ressaca. O Flamengo vai estar de ressaca de qualquer maneira. Tá? Ganhando ou perdendo. Tá? Ganhando ou perdendo, o Flamengo vai estar de ressaca de qualquer maneira. Mas se o Flamengo ganhar, o Flamengo vai estar de ressaca mais ainda. Meu irmão, porque a galera vai manguaçar. Para cobrar, para comemorar o título. A galera vai. Se não, a galera vai ficar reservada, depois vai treinar normalmente e vai jogar. E tem outro detalhe. O Flamengo joga contra o Grêmio. Provavelmente o time completamente reserva. Se perder para o Grêmio e o Atlético Mineiro ganhar, o Atlético Mineiro é campeão brasileiro matematicamente. Para mim, o Atlético Mineiro já é campeão. Então, o Ceará pode pegar um Flamengo que não tem mais chances alguma de título, tá? Porque o Atlético Mineiro já vai ser campeão. E pode pegar um Flamengo completamente manguaçado, completamente fora de ritmo, porque vai estar comemorando o título. Vai ser um jogo de festa. Beleza? Então, vai depender muito de como esteja o Flamengo. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo não vai estar 100%. Depois pega o América Mineiro, que é um jogo mais parelho em casa, e termina contra o Palmeiras, que já vai ter passado um tempo, mas se o Palmeiras for campeão da Libertadores, vai ser um jogo final ali de comemoração de temporada. Tá? E que o Palmeiras também não vai adiantar muito nada, porque acho que nem vice-campeão vai dar para o Palmeiras ser pela diferença de ponto que tem do Flamengo. Então, olhando para a tabela, como eu disse, o resultado em si foi bom para o Ceará. É só você pegar alguns
alguns dados estatísticos. O Ceará deu 2 chutes em direção ao gol. 2. O Atlético Goianiense, 4. Chutes ao total, o Ceará só deu 5. O Atlético Goianiense deu quase 20 chutes. Quase 20 chutes. Olha a diferença de chute, de tentativas que o Atlético Goianiense criou e o Ceará não. Então, diante do cenário que a gente viu no jogo, da estatística, da dificuldade de passe, muito erro de passe, da pressão que o Atlético Goianiense fez, teve 10 escanteios, não fez muitas faltas, quem fez mais falta, quem parou mais o jogo foi Ceará. Diante do cenário que se aconteceu, o resultado foi sensacional para o Ceará. Parte do jogo o Ceará teve bem organizado, foi até um pouco melhor do que o Atlético Goianiense, mas depois o Atlético Goianiense dominou mais o jogo. O Atlético Goianiense foi melhor boa parte do jogo, até porque o Ceará recuou bastante e ficou um pouco sem força para ir para frente. Detalhe, o Vina está fazendo uma grande diferença e, de novo, o esquema do Thiago Nunes depende demais de um centroavante. Depende demais de um centroavante. E o Thiago Nunes não tem esse centroavante ainda. Não é o Jael. Ele está começando a botar o Ione Gonzalez. Ione Gonzalez, para quem não sabe, ou para quem não lembra, para quem não pesquisou, quando ele jogava no Fluminense, que ele foi muito bem no Fluminense, e ele foi muito bem no Fluminense também jogando de centroavante. Tá? Porque já está no final de temporada. Mas já está dando para perceber que o Thiago Nunes está começando a colocar o Thiago Nunes, o Ione Gonzalez, com mais frequência e mais tempo dentro do jogo. O Ione Gonzalez tem uma característica que os outros centroavantes do Ceará não têm. E qual é a característica? A velocidade. Ele consegue fazer o lado do campo. Ele é alto, ele tem uma boa estatura, ele consegue fazer um pivô. Então, talvez, não tendo esse centroavante, o Ione Gonzalez possa ser esse cara que já está no final da temporada. Mas, de repente, o Ione Gonzalez consegue entregar mais para o Thiago Nunes em relação ao esquema que o Thiago Nunes gosta do que o Jael, por exemplo. Então, ele está tentando com o Ione Gonzalez. No Fluminense, ele rendeu muito. Depois ele deu uma caída muito grande, acho que no Corinthians ele não rendeu nada. Eu acho que foi o Corinthians. Mas a mesma sequência que dão para o Jael, dão para o Clebão, eu acho que deveriam dar para o Ione Gonzalez também, para ele tentar se encaixar ali, porque não tem centroavante. E para o esquema do Thiago, o centroavante faz muita diferença. Então, cara, o Atlético Goianiense tentou, parte do jogo foi melhor, o goleiro do Ceará fez grandes defesas, o gol do Ceará ficou nítido para mim que houve um desvio na barreira justamente no cara que não pulou. Eu não sei porque que todo mundo pulou e só esse cara da barreira do Atlético Goianiense não pulou, bateu justamente nele, raspou justamente nele, e o goleiro também deu uma escorregada, né? Ele estava indo para um lado, ele tentou ir para o outro, escorregou e a bola acabou entrando. Ficou nítido no lance que aconteceu alguma coisa com o goleiro. Houve um desvio e ele escorregou também. E acabou o Ceará conseguindo esse gol e conseguiu segurar. Muito pelo seu esquema que estava muito bem definido, pela zaga que estava bem postada, mas no final do segundo tempo a zaga também já estava cansada, já estava batendo cabeça e dando espaço, e o goleiro que pegou muito. Então, diante de tudo que aconteceu, o Atlético Goianiense deixou de fazer 3 pontos, não foi bom o resultado para o Atlético Goianiense, apesar de ter subido um pontinho ali, e para o Ceará o resultado foi espetacular diante do acontecido. Então, meus amigos, essa foi a minha resenha. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!